cerimônia calar, consciência em curso, com cerimônia calar. Consciência em curso, com cerimônia calar, consciência em curso, com cerimônia calar. Consciência em curso, com cerimônia calar, consciência em curso, com cerimônia calar. Consciência em curso, com cerimônia calar, consciência em curso, com cerimônia calar. Consciência em curso, com cerimônia calar, consciência em curso. Toda minicomba, aê, 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 aê. Toda minicombo, minicongo, sem salamene. Toda minicomba, aê, aê, aê. Toda minicomba, minicongo, sem salamene. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos e todas. Estão se achegando aí em mais um Diálogos Afroteológicos, né, e hoje com a presença do nosso ilustríssimo, mais que ilustríssimo, professor Wanderson Flor do Nascimento. E daí, como é de praxe aqui, eu vou passar a ficha técnica do homem aqui, né, para saber que não é pouca coisa que fala aqui, né? Então, o professor Wanderson que é graduado em filosofia, tem uma especialidade ali em ensino de filosofia, mestre em filosofia e doutor em bioética, né, pela Universidade de Brasília, onde também é professor no departamento de filosofia, né, do programa de pós-graduação em bioética e do programa de pós-graduação em metafísica e também da pós-graduação em direitos humanos e cidadania. Colabora nos programas de mestrado profissional em sustentabilidade, junto ao Povos e Terras Tradicionais e Filosofia. Professor... Prof. Filo. Meu Deus, não acaba mais aqui essa ficha, hein, professor? E também é Tata Riankissi. Depois ele explica direitinho para nós aí isso. Boa noite, pai Sidney. O que o senhor achou aí do gabarito do nosso convidado de hoje? Estou muito animado, né? Bom, eu estou sempre animado, mas estou muito animado, sobretudo porque esse tema também me interessa bastante, não é? Quer dizer, é um tema que também me é muito caro, não é? Todo mundo sabe que eu sou adepto das interseccionalidades, então é um tema também que é muito caro, não é? E nós, né, quer dizer, o professor Juan, não é? Ele é tão generoso, né? Nós acompanhamos o site dele, ele nos oferece as traduções, ele nos oferece os textos, não é, de autores africanos, não é? Então é nosso irmão, não é? Nosso irmão de terreiro, não é? De comunidade tradicional. Então é uma satisfação muito grande recebê-lo, e eu penso que vão compartilhando aí, porque hoje é imperdível. Vocês vão compartilhando, vão chamando o pessoal, porque vocês não podem perder essa conversa de hoje. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite. Estou hiper entusiasmado também, fico absolutamente feliz com o convite. É uma alegria rever o professor Sidney, o professor Hendricks, Babá Hendricks e Babá Sidney. Sempre uma alegria estar com vocês e poder trocar ideias, né? Que eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes que a gente pode fazer sempre, né? Nos encontros em tradições diferentes, mas todo mundo com um propósito firme, né, de criar uma comunidade de interlocução e de crescimento. Eu sempre fico muito feliz com isso e agradeço muito o convite de vocês, e é uma honra estar aqui, né? Tenho acompanhado já o trabalho de vocês há algum tempo, inclusive aqui do Diálogos Afroteológicos, e sempre com experiências muito boas de acompanhar vocês. Legal, a gente fica contente também é uma honra para nós, né, o senhor, que é uma referência nacional aí nesse campo, né, no campo da filosofia africana, inclusive
Depois, lá no finalzinho da live, hoje a gente vai divulgar ali o seu site da filosofia africana, que é um trabalho excepcional, já foi notícia de várias mídias aí, né? E que eu só tenho a agradecer ao senhor, porque a minha tese de doutorado saiu por causa desse site, porque ali eu pude coletar muitas e muitas informações, inclusive a respeito dessa ideia de cosmosensibilidades ou cosmopercepções, que o senhor coloca ali, né, a partir da Oyeronke, Oyeroni, Oyemi, né, que é o nosso tema de hoje, né? O tema é essa autora africana, Oyeronke, Oyemi, na interseccionalidade das comunidades terreiras, né? Essa ideia de cosmopercepção ou cosmosensibilidades na interseccionalidade com o terreiro. E já tem um monte de gente aqui dando boa noite. Aí. José Dogum, Marcelo Montes, boa noite, paz. A Grace Santos também. A Marise, benção, pai, a benção de todos, boa noite. Raquel Sechinski, benção, boa noite. Adriana, o Douglas de Almeida, o Rafael Siqueira, boa noite, peço a benção de todos. Indila Exu, Elebará, nos possibilite esse encontramento. Legal. Eto. Gabriela Guarnieri também, está dando boa noite para nós. A Edna Valota, que está sempre ligada aí também com a gente. O Sérgio, meu filho de santo daqui, de Porto Alegre também, mandando boa noite. Raquel, Valdeto, Carmen, Jennifer. Eu ia dizer o Sidney, mas o Sidney é o senhor. Sou eu, que eu já postei o site, eu sou ligeiro. Já apareceu aqui o site Filosofia Africana. O Carlos, Fernando, Margarete, Nádia, Tadeu, Arthur, Margarete. Então a gente faz questão de sempre nomear as pessoas que estão aí chegando, dando boa noite, porque eles também fazem parte, esse povo também faz parte da nossa live, não é nós aqui, os sábios, falando para o povo, né? Não, é um diálogo entre nós e todo esse povo que está aí participando e trazendo suas ideias também, né? E inclusive pondo as nossas à prova, né? Eu acho que esse é a melhor parte. Mas passa a palavra para o senhor. Bom, eu acho muito interessante essa ideia de estar num diálogo, inclusive, sobretudo com o povo de terreiro que está por aqui, porque o que a gente vai conversar hoje talvez seja uma das coisas mais interessantes que a gente possa pensar numa relação entre o terreiro e a universidade, entre o terreiro e a academia, que é o fato de que a gente consiga produzir categorias, ideias, conceitos a partir da nossa própria experiência, né? Ou seja, entrar neste mundo universitário para fazer as nossas pesquisas, as nossas trajetórias acadêmicas, trazendo a nossa experiência, trazendo o nosso jeito de perceber a realidade, trazer a nossa vivência, né? E chamar a atenção para que ela é potente, para que ela consegue produzir conhecimento não só para o terreiro, mas que o terreiro pode ensinar também à universidade, à academia. E essa ideia da cosmopercepção, né, que a Oyeumi traz para nós, é algo que o terreiro está cansado de saber, né? Ou seja, uma coisa importante é que ela dá um nome para tornar palatável para o contexto da universidade, para transformar em alguma coisa que a universidade consiga compreender, porque apesar de ser esse lugar, né, que se presta à construção do saber, tem muitas ideias que a universidade não compreende se não tiver um nome que lhe seja dialogável, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso que a Oyeumi faz a partir da tradição Yorubá, de onde ela vem, né? Ela mesma é princesa da casa de Obomossó, do reino de Obomossó, na Nigéria, que é um dos muitos reinos Yorubás, né?
que é uma coisa interessante para a gente pensar também, porque às vezes a gente pensa que Yorubá é um povo só, né? Que todo mundo ou é de Leifé ou todo mundo é de Oió. E aí também é importante que a gente compreenda, né, a história, né, na história dos povos Yorubás, que é a história em parte do nosso povo, né? Aliás, o maior povo Yorubá do mundo está aqui, né? Nós temos mais Yorubás de tradição aqui do que Yorubás de tradição na Nigéria. Isso é um dado assombroso, inclusive, né? Que a Nigéria é o país, é um dos países mais populosos do continente africano, mas lá nós temos vários também povos ali, não são só os Yorubás, né? A Yorubalândia é parte da Nigéria, também está um pouquinho ali no Benin, pouquinho no Togo, mas a maior parte do povo de tradição Yorubá está aqui, né? Ou seja, embora eu mesmo não seja de tradição Yorubá, eu sou angoleiro, né? Mas tenho uma afinidade desde a infância em ter crescido no meio de terreiros de candomblé queto, sobretudo na matriz do Opofonjá e também da Casa do Xumaré. Então conheci de muito perto, né, e desde muito jovem as tradições dos candomblés de origem iorubá, né? Então a tradição de origem iorubá para mim é muito familiar desde a minha infância, além da minha própria, porque é outra coisa que a gente aprende nos terreiros, assim como vai aprender com ela, que as tradições diferentes elas não são campos de disputa, né? Elas só são diferentes, aí a gente pode dialogar, né? É muito comum que a gente possa, inclusive, frequentar outras tradições. Algumas pessoas no passado tinham cargos, inclusive, né? Em casas de nações diferentes. Isso era muito comum, né? Eu mesmo sendo angoleiro tenho filhos pequenos em Queto. Isso nunca foi um problema, né? Isso é da nossa história de ser parte de um povo mais acolhedor em termos das tradições, dos contatos entre as tradições, do que uma disputa que é muito mais vinda de fora do que de dentro, né? E essa ideia da cosmopercepção que a eu me traz tem um elemento muito interessante, porque ela está fazendo uma crítica, e é bom a gente situar direitinho onde esse conceito nasce. Esse conceito nasce no primeiro livro dela, que é a reprodução da tese de doutorado dela, né, que é a invenção das mulheres, em que ela está discutindo o fato de que antes da colonização nas terras iorubás, não existiam entidades como o Ocidente entende que sejam homens e mulheres, né? Essas entidades chegam, essas figuras, né, do homem e da mulher, chegam na Yorubalândia só com a colonização. Os anamachos ou anafêmios, né, entre aspas, que tem a ver com os tipos de corpos, não correspondem àquilo que o Ocidente entende como homem e mulher. Inclusive, essa tese teve um título muito interessante quando ela foi defendida, porque depois ela virou livro. Ela é de 93, mas só vai se transformar em livro em 97. E ela se chamava Mães que Não São Mulheres, né? Perspectivas, né, ou abordagens é, africanas sobre os discursos ocidentais de gênero. Então, ela está tentando mostrar como é que os estudos que se fizeram sobre os mundos iorubás, né, foram contaminados de alguma maneira com as categorias do Ocidente, e parte dessas categorias trouxeram para os estudos africanos, que, como quase todo mundo aqui deve saber, eles começam fora, começam sobretudo na Europa, né? Depois que são desenvolvidos no próprio continente, e não apenas são feitos fora, mas também são feitos com outras categorias, com outras ideias, com outros conceitos. E um desses conceitos, né, é o conceito de gênero, né, que para ela chega como uma categoria estrangeira, né? Em inglês se diz alienígena, inclusive, né? Uma categoria de outro mundo. Isso é muito importante para pensar o que significa algumas categorias, algumas ideias, alguns conceitos numa experiência que vem de fora tentar ler, né? E ela, para tentar sustentar essa ideia de que não existiam mulheres antes da colonização,
é tentar pensar, olha, a gente vai ter que pensar com as nossas próprias ferramentas, a gente vai ter que pensar com as nossas próprias cabeças, a gente vai ter que pensar com as nossas próprias ideias. E as nossas próprias ideias não são construídas como o Ocidente, que entende as coisas a partir de um referencial de um corpo reduzido à visão, né? Esse é um ponto fundamental. E elas se inserem numa tradição muito antiga de pensamento para poder fazer essa crítica, né? O Ocidente, que canonizou ideias como conceito, que tem a ver com luz, o que é percebido pelo olhar, né, como percepção, desculpa, como perspectiva, né, que é também um ponto de fuga do olho, né? E essa ideia de cosmovisão ou visão de mundo, né? Quando a gente fala, ó, você não entendeu bem, a gente fala o quê? Veja bem, né? A nossa metáfora, né, de expressão da construção do conhecimento, toda passa pelo olhar. Isso não é à toa, né? Se a gente olhar para o filósofo macedônio Aristóteles, ali ainda no século V, da passagem do quinto para o quarto, antes da Era Comum, ele começa o mais importante dos livros dele sobre metafísica, que se chama exatamente Metafísica, dizendo que todos os seres humanos têm por natureza o desejo de conhecer, né? Essa é uma frase que inclusive ficou meio famosa, né? Meio clichê, inclusive, da filosofia. Só que ele continua essa frase dizendo: a prova disso é que os seres humanos possuem como seu sentido superior a visão, que lhe permite um acesso, não é, às coisas no mundo tal como elas se apresentam. Ou seja, o Ocidente foi construindo na sua própria história uma ideia de produzir o conhecimento a partir do olhar, né? A gente fala de pesquisar como observar, né? Essa observação de campo, como você vai fazer uma pesquisa, né? Ou ler o mundo, né? Pensar a leitura como botar os olhos por sobre um objeto que está ali de alguma maneira passivo, esperando que o olhar opere sobre ele. E isso tem a ver com a própria noção de objetividade, né? Que supõe uma distância, porque se a gente prestar atenção do jeito que o Ocidente foi construindo o próprio conhecimento, o olhar é de todos os sentidos o mais distante, né? Ou seja, a gente pode olhar uma coisa que está a quilômetros de distância da gente, como a milhares de quilômetros, como a Lua, né? A Lua está aí a milhares de quilômetros, a gente não escuta a Lua, a gente não sente o cheiro da Lua, a gente obviamente não consegue encostar na Lua e tateá-la, mas essa percepção da distância tá colocada nessa metáfora do olhar, né, que o Ocidente colocou, ao contrário do que acontece nas tradições iorubás, como ela chama atenção, né? Ela chama atenção de que, enquanto o Ocidente inscreve a sua lógica de conhecimento em termos de uma cosmovisão ou de uma visão de mundo, né, os povos iorubás e outros povos tradicionais do mundo percebem o conhecimento como uma articulação de sentidos diversos, né? E os povos iorubás têm muitos outros sentidos além da visão para compreender a realidade. E é um povo de tradição oral, então aí a gente já tem, por exemplo, a audição como um sentido importante, né? O cheiro, o tato, né? São todos o paladar, né? São todos sentidos muito importantes na produção do conhecimento do cotidiano, inclusive desse conhecimento que a gente entende aqui como científico, o conhecimento testado, provado, etc. Só que esses outros sentidos nos colocam numa relação de proximidade, né? Eu só posso ouvir algo que está próximo de mim, né? Eu só posso sentir o cheiro de algo que está próximo de mim, né? Mesmo no nosso caso aqui, que a gente está distante, mas é preciso que alguma coisa simule a presença de vocês perto de mim, como os fones de ouvido aqui, para que eu consiga ouvir vocês. Se vocês tivessem cada um em seus devidos lares, que estão a milhares de quilômetros daqui, eu não conseguiria ouvi-los sem essa simulação da presença de vocês aqui perto. E é assim que ela percebe que nos mundos iorubás a gente só conhece pela proximidade, né? E a proximidade que se dá naquilo que a gente vê, ver é importante também, ela não vai negar a visão, mas não vai pensar que todo conhecimento se resume à visão, mas também vai pensar na audição, por conta da oralidade, vai pensar nos outros sentidos, né?
que também organizam. E no terreiro é muito importante. Dependendo do que estiver acontecendo, você sabe o que está acontecendo quando você escuta alguma coisa acontecendo. O toque do tambor está te dizendo algo que está acontecendo. O adjarim, né, tá te contando o que está acontecendo. O paó está te contando o que está acontecendo. Né? Ou seja, os sons são muito importantes, não só pelas cantigas e pela fala, mas porque os sons nos cercam. E ele não nos deixa solto, né? A gente está envolvido pelo som, não tem jeito de estabelecer uma distância do som. Ou seja, por isso que o conhecimento é sempre um conhecimento da proximidade, da experiência, é preciso estar perto, é preciso estar experimentando para poder aprender. Sem isso não tem jeito. Não, a gente não aprende simplesmente olhando alguém fazer, tem que experimentar, tem que fazer. Né? Então, esse é um outro ponto importante. Você entra numa casa, sente o cheiro de uma comida, você sabe o que está acontecendo. Não só da comida, você sente o cheiro, sabe o que está acontecendo. Nas casas que, por exemplo, usam defumação, você sabe que está acontecendo defumação, sabe o que tem ali, né? Você está preparando um atim, está catando uma folha, você sabe, às vezes as folhas são muito parecidas e a gente consegue separar alguns tipos de folha pelo cheiro delas. E não é só olhar. Né? Tem muitas folhas muito parecidas com o macaçá, por exemplo. Muitas, a árvore macaçá é muito comum por aqui, pelo menos. Você encontra muitos pequenos, não é árvore, né? Um pequeno arbustozinho, né? E que você só vai conseguir saber que aquela folha é o macaçá pelo cheiro dela. Não adianta só olhar. Porque o arbustozinho, né, que a gente vê é parecido com outros. Né? Então, o cheiro é importante, a audição é importante, o tato, né? O hálito, que é sentido pelo tato também. Tudo isso compõe, né, o nosso modo de compreender e de produzir conhecimento. Mas não é só por conta dessas características dos outros sentidos. É porque esse outro modo, nos coloca sempre numa tarefa de dois elementos, pelo menos. É impossível a objetividade no sentido de distanciamento, isso não acontece. A gente só vai aprender, pelo menos, quando a gente está no terreiro, quando a gente está encostando nas coisas, quando a gente está experimentando nos nossos sentidos aquilo que está vendo. Não basta só ver, tem que ir lá fazer. Não adianta ver um ebó acontecer, mas se você não coloca a mão nele, não vai rolar? Não vai rolar. Você não vai aprender a fazê-lo só olhando. Você senta na cadeira lá atrás e fica fazendo. Se você nunca tiver feito, você não vai aprender. Então, ou seja, é preciso estar sempre experimentando. Coisa número 1, né? E coisa número 2 é o fato de que ninguém aprende sozinho. O conhecimento é sempre comunitário, é sempre produzido numa cadeia que os sentidos estão chamando, né? Olhar uma coisa você pode olhar sozinho, ouvir não, sentir o cheiro não, tatear não. Ou seja, a gente precisa dessa mediação da própria comunidade para a produção do conhecimento. Inclusive para a comunidade dizer o que você pode encostar, o que você não pode encostar, o que você pode experimentar na boca, o que você não pode. Não é bom você deixar, sei lá, uma comunidade experimentar o que não pode botar na boca, comigo ninguém pode, né? Espero que a gente, quando encontra um pé de comigo ninguém pode, tenha uma comunidade perto, né? Porque a planta é bonita, né? Aquele verde vistoso, vai botar na boca para ver o que acontece. Então é preciso de uma mediação da comunidade para te informar, a partir de um conhecimento acumulado, do que se pode fazer, o que não se pode fazer. Isso cria um vínculo que faz com que a gente não quebre ele jamais. Por mais velho que a gente seja, né? Por exemplo, com os meus 40 anos de santo, eu não posso deixar de ter uma pessoa mais velha, primeiro, que vai saber, por exemplo, que outros tipos de comigo ninguém pode, eu não vou poder botar na boca, pensando numa metáfora, né? E eu vou precisar sempre da minha comunidade, com quem eu vou aprender, mesmo que sejam de pessoas da mesma idade ou mais jovens, mas que vão construir, né, aquela comunidade de aprendizado ali que é constante. Né? Vai chegar, por exemplo, um inquice novo, um caminho diferente que eu não conhecia antes, a gente vai ter que aprender junto com o mais velho, com aquela comunidade, como lidar com aquela energia que a gente não conhecia antes. Então, tudo isso vai se estruturando num coletivo.
esse conhecimento cosmoperceptivo, ele é eminentemente um conhecimento coletivo e experiencial. É preciso estar envolvido, né? É preciso deixar o mundo roçar na gente em todos os nossos sentidos para que a gente conheça. Ou seja, não é possível conhecer à distância. E isso a gente está acostumado. Tem alguma novidade? Vocês estão ouvindo alguma novidade aqui? Absolutamente nenhuma, né? Não, Absolutamente nenhuma. O que é interessante aqui é chamar a atenção de que esse tipo de conhecimento, que é o que ela está propondo, né, que é produzido no interior das comunidades urubás e de outros povos tradicionais, também podem nos informar sobre estudos que a academia está interessada, como, por exemplo, no caso dela, sobre estudos sobre gênero. Né? E aí ela chama atenção de uma maneira muito interessante. Pensar a partir da cosmopercepção quebra ou pelo menos dificulta uma redução daquilo que tem a ver com a experiência humana ao olhar. Ela chama atenção para duas coisas óbvias, né? Que é o gênero e a raça, que a gente percebe pelo olhar. Eu tenho que olhar a cor de Baba Sidney e tenho que olhar a cor de Baba Hendricks para dizer um é negro e o outro é branco. Isso me vem pelo olhar. Só que esse mesmo olhar que me conta isso está vinculado com uma tradição cultural que me diz o seguinte: numa sociedade racista, o negro e o branco não são tratados da mesma maneira. Isso só o olhar me informa, né? Então é muito mais provável que o Baba Sidney seja seguido dentro de um supermercado do que Baba Hendricks. Muito embora o Baba Sidney seja o mais rico de todos nós, né? Então, portanto, tenda a ser aquele que menos precisa ser seguido dentro do supermercado, né? Mas certamente é aquele que tende a chamar. Aquilo é pelo olhar. Ninguém vai perguntar a ele: vem cá, moço, o que você faz da vida? Vem cá, moço, você tem dinheiro para comprar? Não, ele olhou e percebeu, por uma redução do olhar, uma imagem cultural, que aquele corpo é um corpo que se encaixa num tipo de percepção que a sociedade entende como perigoso ou como inferior. Percebem? Só pelo olhar. A mesma coisa com o gênero. Eu olho um corpo feminino, eu olho um corpo masculino, e entendo que lugares esses corpos ocupam, sem nem saber se aquela pessoa tem capacidades ou não tem capacidades. Quem foi que disse que todo homem, porque nasceu homem, tem capacidade para liderança, para política, e a mulher, porque nasceu mulher, só tem uma governança do privado, da casa? De onde que a gente tirou isso? De uma certa imagem social que a gente prega nos corpos quando olha. Esse é um ponto que ela está chamando a atenção. Se a gente olhar a partir de uma cosmopercepção, a gente vai encontrar outros elementos que são historicizados, que são coletivizados e que precisam passar, por exemplo, pelo crivo da oralidade, que faz com que a gente precise de outros elementos que, além de olhar, se eu olho, por exemplo, para uma mulher, para um corpo feminino, né, e que está me dizendo coisas mais significativas para a operação da política do que de um corpo masculino, eu vou ter que levar isso em consideração. Eu não posso simplesmente olhar e pensar: não, esse corpo não serve. Percebe? Então, esse é um ponto fundamental. Quando a gente articula a cosmopercepção, a gente desmonta essa lógica que é tanto patriarcal quanto racista, que o Ocidente colou no olhar. E esse é um ponto que eu acho que ela assinala muito bem para nós. Bom, acho que a gente pode fazer essa primeira provocação e conversar com vocês, ver como é que vocês estão percebendo as coisas que eu estou dizendo, que eu já falei demais. Ih, já fiz um monte de anotação. Vai aí, pai Sidney. Eu estou pensando, não é? Quer dizer, eu tenho pensado, não é? Todo mundo sabe disso, que eu essa, quer dizer, a obra, né? Quer dizer, essa noção, não é, de cosmopercepção, ela está nos povos e comunidades tradicionais de terreiro, ela está conosco, isso está posto, não é? Quer dizer, tanto que nós podemos assistir a um ritual fora do quarto onde está acontecendo o rito.
né? Quer dizer, nós podemos assistir a um ritual apenas pela percepção, pelos ouvidos, né? Quer dizer, isso não me afasta do rito, porque o ritual ele vai ser compartilhado, ele vai ser partilhado por meio da oralidade, por meio dos cheiros, não é por meio de uma produção mesmo, né? De uma produção energética, né? Podemos chamar de uma produção energética que está acontecendo ali, e nós vamos, e isso vai se dar por meio da nossa percepção. Todo mundo, né, as pessoas que são de terreiro sabem disso, e inclusive, né, quer dizer, independente de você estar ali, né, naquele quarto onde a gente vai chamar de o núcleo do ritual, todos serão beneficiados pelo ritual. Vendo ou não vendo o ritual por meio dos olhos, todos serão beneficiados. E aí a gente está diante de uma ética como o professor Yuan trouxe, nós estamos diante de uma ética da coletividade e, ao mesmo tempo, estamos diante de uma ética que eu chamo de ética generosa, não é? Quer dizer, uma ética que não precisa hierarquizar os sentidos. Né? Quer dizer, é uma ética que não precisa hierarquizar os sentidos. Quer dizer, o olho não precisa ser mais... o olho é mais importante do que os ouvidos, que é mais importante do que a pele, que é mais importante do que o coração, que é mais importante do que a cabeça. Não, quer dizer, é uma ética... uma ética que eu considero uma ética da horizontalidade. Como a gente dança no terreiro, né? Nós dançamos na horizontal, e aquela pessoa que uma hora está no começo da fila, ela vai estar no final da fila. Né? Quer dizer, uma hora você está no começo, outra hora você está no final, outra hora você está no meio, porque é uma ética da horizontalidade. E aí, eu não sei o que aconteceu com a gente, não é? Quer dizer, não sei, talvez seja provocação retórica, mas me parece, né, que forças que temem, não é, a cosmopercepção, porque de verdade a cosmopercepção está posta dentro do terreiro, ela está lá. Isso é um fato. Mesmo se você não pensar, se você não elaborou, né? Tudo bem, você não elaborou, você não pensou, mas o terreiro é todo de cosmopercepção, desde todos os rituais, né? São de cosmopercepção, tudo que está no terreiro faz parte de um movimento, não é? De, primeiro, fazer com que os nossos sentidos sejam formados coletivamente no próprio corpo, né? No próprio corpo nós temos vários sentidos, como o professor falou, como o professor Yuan falou, e a gente pensa esse corpo coletivamente. Tem uma coisa que é essa coisa de não hierarquização dos sentidos, que é muito interessante. E depois tem essa coisa, tem esse movimento de você transformar toda a comunidade de terreiro, né, toda a comunidade, num só corpo. Não é? Quer dizer, eu penso muito nisso. Não é? Quer dizer, a comunidade se transformando num só corpo por meio da dança, não é? Por meio dos rituais, por meio do uso das folhas. Não é? Quer dizer, isso, inclusive, um corpo extremamente expandido, porque é um corpo que vai, a partir da cosmopercepção, se vincular àqueles todos que já perceberam da mesma maneira o que você está percebendo agora. Isso é muito interessante. Então, ninguém aprende a dançar para dançar bonito. Você aprende a dançar para se colar em todo mundo que já dançou aquilo. Entendeu? Para poder perceber o som do mesmo modo como ele foi percebido e coreografado. De novo, a gente está diante de uma ética coletiva expandida e negação do apagamento de memórias existenciais
não é? Memórias que, inclusive, você só vai conhecer por meio da percepção. Então, olha que valor civilizatório que a gente está encontrando dentro do terreiro. Que valor preciosíssimo, não é? Quer dizer, quando o mais velho me coloca um interdito, uma quisila, um euó, interessa menos o que aquilo vai me fazer e mais a minha capacidade de me vincular a todos que respeitaram aquele interdito. De novo, a gente está... Interessa menos saber o porquê, interessa menos isso, interessa mais a sua capacidade de respeitar a senioridade. É disso que se trata. E, né, quer dizer, essa questão da cosmopercepção e esse retorno, né, que a Oyeyumi faz, né, tem muito a ver com valorização da senioridade em detrimento do gênero. Né? É muito, na verdade, ela acaba advogando um pouquinho. O professor é mais especialista nela do que eu, ele corrige depois. Bom, então, ele é meu mais velho com ela, porque ele a conheceu primeiro, ele é meu mais velho, então ele faz as correções. E olha só, o que acontece? O pai Hendrix vai falar, mas eu já tenho uma provocação, gostaria de ouvir o Tata, que quer dizer, o que foi, né, que movimento é esse que, em alguma medida, foi afastando o logos, não é, que tem a ver com logos, tem a ver com a razão, que foi afastando, não é, quer dizer, a nossa razão da cosmopercepção, não é? Porque se, por um lado, ela está lá dentro, e nós sabemos disso, e ela está muito presente, e nós vivemos por meio da cosmopercepção, me parece que o olhar, né, quer dizer, a supervalorização do olhar, do que é visto, não é? Tem gerado, não é, uma série de conflitos, talvez levado para dentro do terreiro, acho que levado para dentro do terreiro, uma série de conflitos que acabam se chocando com a cosmopercepção. Essa é a minha primeira consideração, aí para eu colar um pouquinho, acho que eu dei uma viajada, mas tudo bem, acho que deu certo, e aí eu já deixo a minha primeira provocação, que eu já tinha pensado antes de chegar até aqui, e eu queria ouvir o professor. Pai Hendrix. Então, eu também quero, antes do professor responder aí, queria mandar um beijo aí para a Denise Botelho, que está nos assistindo também aí, mandou boa noite dela, Mucuyu, Motumbá, Colofé, benção, Saravá, um abraço a cada um de nós. E então tá aí o beijão para a Denise, essa queridíssima. E Tata Valmir Damasceno está conosco também, Tata Valmir Damasceno. Valmir Damasceno. Meu pai. Está conosco também. Sim, Valmir Damasceno. Macuyu Tata Catuvan Gessi. Tem quer dizer, para ver como não é só quem fala aqui, mas quem está interagindo também é qualificado, né? Isso só engrandece. Eu fiquei, bom, eu vou falar a partir da teologia, né? E eu fiquei pensando aqui no que o professor Anderson falou. Houve um estudo há muito tempo atrás, ou eu li em algum lugar, que dizia que 70% das coisas que a gente apreende sobre o mundo é através da visão, indicando, claro, um estudo, então, eurocêntrico, né, falando a partir dessa ideia de como os olhos são a janela para o mundo, ou coisa assim. O olho parece que sempre tem traz essa metáfora, né, de que através dos olhos, até o feitiço a gente pega por causa dos olhos, né? Mas eu me lembrei também que, por exemplo, na Bíblia cristã, diz que quem tem problema de visão não pode chegar perto da arca, né? Não pode chegar perto do altar.
Quer dizer, isso de certa forma parece que dá a ideia de que o Deus cristão não aceita que quem tenha problema de visão, quem não enxergue direito, não se aproxime ali, né, do local sagrado. E é muito diferente do que acontece para a tradição africana, porque na tradição africana, por exemplo, aqui no Batuque, eu não sei como é que é aí para o Candomblé, mas para o Batuque, o Oxalá é considerado cego. Ele é considerado como cego, Oxalá velho. Oxalá velho, principalmente Orumilá. Entenda, Orumilá sendo orixá da sabedoria, ele não tem justamente a visão, né? Então, ele é sábio porque não tem visão, né? Quer dizer, a visão aqui, essa visão que a ciência diz que 70% é o que faz com que a gente aprenda, essa visão que a Oyeumi faz a crítica, parece que para a nossa tradição é apenas um dos elementos, né, capazes de trazer para nós o conhecimento e a sabedoria, enfim, né? Ou seja, não é uma prerrogativa dentro da tradição a própria visão. E eu acho interessante também essa questão que o senhor colocou a respeito da ideia de percepção ou seja, de todos os sentidos humanos, e eu até acrescentaria o sexto sentido também, né? Além dos nossos já 5 sentidos, esse sentido espiritual, que é aquela coisa que a gente já sente aquele arrepio e diz, opa, ou seja, a gente aprendeu mais alguma coisa além do que os olhos, né? E os outros sentidos nos mostram. Mas eu percebi isso como uma ideia também da própria unidade da comunidade. A comunidade é esse um só corpo que o Baba Sidney falou, mas são vários corpos em um só corpo. Assim como os sentidos são vários sentidos em um só, contribuindo para uma só percepção. Essa ideia de unidade que passa da diversidade da capacidade, que é típica dentro da tradição africana, inclusive, né, a ideia de unidade na diversidade, que perpassa o próprio conceito de comunidade africana, em que o indivíduo ele tem sentido apenas dentro desse coletivo, né? Assim como cada sentido tem o seu papel dentro dessa apreensão de mundo. E daí, então, faz muito mais sentido, para mim, né, que a percepção, a cosmopercepção, ou melhor, visualizando a ideia de cosmopercepção, utilizando todos os sentidos para se apreender, faz mais... eu não estou conseguindo me expressar, mas como eu vou dizer assim, tem muito a ver realmente com isso das nossas vivências dentro da tradição, né? Pensar no olhar sendo sempre limitante. Se a gente pudesse pensar só no olhar, ele limita muito, é muito limitante, apesar desses 70% que a ciência diz, né, que ele vale. E ainda a partir da provocação do professor Sidney aí, do Baba Sidney, a ideia de razão e dentro da cosmopercepção, eu fiquei pensando que a ciência ocidental, branca, europeia, sempre quer colocar a razão em contraponto com a emoção, e a emoção me parece que tem a ver com sensibilidade, e se isso não corresponderia, então, também à ideia de percepção, de ter uma percepção muito maior, através não apenas a gente poder entender melhor o mundo, não apenas utilizando a razão, mas também com a emoção que é proporcionada por todas as sensações em conjunto aí. Não sei se eu me expliquei, eu acho que eu mais enrolei do que falei, mas a princípio seria isso. Tá com o senhor a bola aí, Tata. Antes de ir para a questão difícil do Baba Sidney, eu vou para a questão um pouco menos difícil, mas não fácil do que o Baba Hendricks coloca,
E acho que tem. É difícil falar sobre isso porque acaba que a gente se habituou. No terreiro a gente não tem dificuldade de falar sobre isso, né? O problema é quando a gente está fora do campo, né? Você está na sala, você percebe pela agitação do corpo do santo, você não precisa olhar que tem alguma coisa que tem que ser feita, assim. A gente vai percebendo. Em Angola, a gente tem a percepção disso que para vocês é tão central na ideia de Ori, para a gente é Mushima que ocupa, que é o coração. O coração não é só um órgão de vascularização, de distribuição do sangue pelo corpo, embora também o seja, né? O que o coração também faz é sediar, o que Mushima faz é sediar a nossa individualidade, né? Orientando, inclusive, matrizes para o caráter, que aí também tem a ver com a cabeça, não é só com o coração. Mas o coração dá a gente também um sentido, né? Quando a gente fala, a gente está sentindo que algo vai acontecer. Então, qual é o sentido do coração? É o sentir. Essa ideia do sentir, né? Qual é o sentido do coração? É sentir. Porque ele é a condição de possibilidade de todo e qualquer outro sentido. A gente só vê se o coração estiver batendo, só ouve se o coração estiver batendo, só sente o cheiro se o coração estiver batendo, enfim, né? Ou seja, pelo menos enquanto você está com o seu corpo, né? Então, qual é o sentido do coração? É o sentir, né? Por isso que, e isso acontece em alguns outros povos tradicionais. Os indígenas dos Andes falam da capacidade cognitiva em termos de um sentir pensar. Eu acho essa uma ideia muito bonita, né? Que articula ao mesmo tempo o sentimento e o pensamento, não é? Como unidades cognitivas. Né? Isso, para que serve? É para poetizar o conhecimento? Não, é para produzir conhecimento. É cognitivo. Mas você cria o conhecimento como sentindo e pensando. E para nós que somos angoleiros, né? E aí saúdo novamente Tata Catuvan Gessi, que está por aí, assim como mando um beijo enorme, peço a bênção à minha irmã Denise. No caso dos angoleiros, o coração tem essa coisa de um sentir que é esse perceber o que está acontecendo, né? A gente fala assim, meu coração diz para não fazer uma coisa. A gente não diz isso normalmente. Isso é muito angoleiro, isso é muito de origem banto. Meu coração diz para eu não ir. O que é isso? A gente está transformando nessa ideia de uma percepção que outros povos chamam de intuição, que é uma capacidade intelectual ou mental. Isso para o povo de Angola, né, é completamente vinculado com o coração. Né? Meu coração diz para não ir, meu coração diz para não fazer. E isso é conhecimento. Na maioria das vezes que a gente fala, o coração diz para não fazer, você vai, faz, dá merda, dá ruim. Né? Isso acontece. Eu não sei se vocês costumam falar esse tipo de vocabulário, desculpem, saiu. Mas, de todo modo, o próprio coração, de alguma maneira, ele informa sobre o mundo. Ele percebe o que está acontecendo, não só no que a gente vê nos sentidos da visão, que ouve nos sentidos da audição, experimenta palativamente no paladar, enfim, e assim sucessivamente com os outros sentidos. Tá? Então, acho que quando a gente pensa nessa conjugação maior de sentidos, né, a gente está num outro campo de experimento, num outro campo também de construção do conhecimento, que, como o Baba Sidney chamou a atenção, e essa metáfora do corpo que ele usou é muito interessante, né, para pensar que, ao fim e ao cabo, né, e às vezes é muita coisa que está acontecendo, e às vezes, num ritual qualquer, vai ter que ter alguém para prestar atenção no que está ouvindo, outro que vai estar vendo, outro que vai estar atento Nem todo mundo está usando os mesmos sentidos no mesmo momento. Né? Às vezes as pessoas estão usando sentidos diferentes, e esses sentidos se integram como se fosse de fato um corpo só. Essa é uma imagem muito interessante para pensar isso. E acho que essa construção, né, dessas percepções que atravessam o nosso corpo, né, e que atravessam também essas dimensões comunitárias que se assentam naquilo que a gente tem feito, é muito importante para mostrar a potência desse corpo pensante que é um corpo coletivo. Eu acho muito bacana. E como que a gente pode pensar isso fora, né, desse espaço do terreiro também. Eu não acho que seja obrigatório.
Porque eu não sei se eu tenho que transformar o mundo inteiro num terreiro. Eu acho que não. Mas, pelo menos, saber que há essa possibilidade quando interessante for. Né? Não negar isso de princípio, né? E aí começar a ler o mundo inteiro como se a única verdade em torno da produção do conhecimento fosse aquela que dissesse que a gente tem 70% das nossas informações vindas do olhar. Né? Interessante porque em alguns lugares, em algumas famílias em Abeokuta também se entende que Orunmila é cego, né? Isso é muito bonito também, de pensar que essa divindade suprema do conhecimento é ela também que precisa ouvir o cosmos, né? Ouvir o mundo, sentir o mundo de outras formas que não apenas a visão. Visão que ele já teve, ele não nasceu cego, ele perde a visão, né? Pelo menos para essas famílias que eu escutei em Abeokuta, ele perde a visão, ele não nasce cego. Então ele experimentou um dia ver, né? E um dia perde. Então, e ele não perde e nem diminui a sua potência de conhecimento porque não enxerga. Pelo contrário, ele consegue perceber com tudo o que é. Né? E aí tem olhos em outros lugares, em Ori, enfim, mas não é mais o Oju. Né? Baba Sidney, uma ideia que inclusive eu tenho trabalhado junto com a Denise, minha irmã querida, né, que estava aqui agora há pouco, essa ideia de que o terreiro ele é uma construção entre mundos. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar disso. O terreiro de Candomblé, pelo menos, ele nasce numa experiência colonial. Ele não nasce numa bolha fora do mundo, né? Você não entra num portal mágico, né? E entra num mundo sem conflitos, sem valores ocidentais, sem nada disso. O Candomblé surge, e aí eu vou falar especificamente do Candomblé, porque o que eu conheci do Batuque, inclusive foi quase sempre na companhia de Baba Hendrix, essas experiências que a gente teve aí, né? Mas é, não dá para dizer que eu conheço o Batuque nessas poucas idas que eu fui aí a Porto Alegre, mas o que eu vi também tem muito parecido, mas eu preferia não fazer generalizações aqui. Porque, por exemplo, a questão do gênero é muito diferente no Batuque do que é no Candomblé. É muito diferente. Desculpem. Mas essa experiência entre mundos que a gente tem no terreiro de Candomblé, ela é ao mesmo tempo aquilo que nos oferece. Né? Isso é uma encruzilhada típica de Exu, né? É aquilo que nos oferece. Exu construiu essa encruzilhada para que nós habitássemos. E como em qualquer encruzilhada, é a gente que toma a decisão de que caminho que a gente caminha. Ou seja, o terreiro tem essa possibilidade de se relacionar com os valores coloniais, porque ele foi criado no meio, e para resistir a esses valores, ele precisa conhecê-los. A gente não resiste a uma coisa que a gente não sabe, inclusive porque essa ideia de estar levando as chibatadas nas costas, ela não surgiu depois do terreiro. As pessoas que criam os terreiros sabem disso, sentem na pele, conhecem a história e por isso estão nessa experiência de, ao mesmo tempo, criar um espaço para resistir a esses valores, tá? Mas por outro lado, esses valores estão ali sempre na nossa porteira. Só que o que a gente aprendeu com a porteira? O que a gente aprendeu, inclusive, quando a gente está assentando Onan? Né? Onan está do lado de dentro da casa, né? Mas ele é o dentro e o fora ao mesmo tempo. A nossa porteira é sempre uma porteira fluida. Então aquilo que está do lado de fora pode estar do lado de dentro. Isso depende muito do que a gente fizer. Eu acho que a tradição sempre contou isso pra gente. Onan sempre contou isso pra gente. O caminho que está do lado de fora, que te leva para fora, te leva para dentro. É você quem vai escolher para onde você vai caminhar. Eu acho que a gente se seduziu, ou pelo menos uma parte de nós, se seduziu muito pelo que vem de fora. Né? Mas eu acho que isso não tem a ver com a tradição exatamente, porque o Onan sempre nos contou para isso. Nos contou sobre isso, né? Esse caminho que vai é o que volta. A encruzilhada você pode ir para qualquer canto. Isso está dado na tradição. Agora, as escolhas de que caminho a gente vai percorrer para saber se a gente se afasta da cosmopercepção. Ou um fenômeno muito importante que tem acontecido hoje.
a gente tem substituído esse conhecimento cosmoperceptivo, que é um conhecimento da experiência e da presença, do contato, por um conhecimento mediado pela leitura, por exemplo. Quantos pais de santo vocês não devem conhecer que são pais de santo de livro? Eu não estou falando de AO, estou falando de pai de santo. Que são pessoas que tiveram um monte de experiência e que vão vendo as coisas acontecerem, porque a formação, eu não estou falando que eles estão aprendendo com os livros, mas que eles aprenderam ao longo com o desligamento daquele fazer ali, que o próprio cotidiano foi afastando a pessoa daquela experiência. Né? Ou aquela velha piada que a gente fazia, né? Que é o ebome que não sabe enrolar uma caçá. Eu não sei se isso funciona pro batuque, mas pro candomblé é muito típico, né? Aquele ebome que não sabe enrolar uma caçá é aquele sujeito que tem mais de 7 anos que está no terreiro, mas que a distância que ele estabeleceu não deixa ele aprender. Só que ele concluiu a obrigação dele, né? Ele concluiu aquele ciclo dele, formal. Mas é aquele sujeito que o Iaô que está lá, que tem 3 anos, que está lá aprendendo no dia a dia, não vai, obviamente, passar por cima da autoridade dele, porque a hierarquia não deixa, mas no acontecer da coisa, né, falar, vamos lá. Né? Por quê? Porque a gente escolheu esse distanciamento do aprendizado. Ou foi levado por alguma circunstância que foge à nossa força. Lá em casa, por exemplo, a pessoa, mesmo que ela tenha 7 anos, se ela tiver um cargo, ela vai ter que se sentir preparada. Não é só porque ela concluiu 7 anos, se ela tiver um cargo, se tiver, ela vai ter que se sentir preparada. Falar, não, isso aqui eu não aprendi direito, não tá na hora. Ela também tem que se sentir segura. O Enquiste vai dizer, teu caminho é ter uma casa. Vamos fazer? Vamos fazer. Mas aí, quando ele anuncia isso, a pessoa vai ter que começar a se preparar. Se ela não se sentir preparada, não é formal. Não é igual você terminar uma faculdade só porque você concluiu todas as suas provas, às vezes colando, né? Como é que vocês falam? É porque colar é uma expressão que a gente usa aqui, não sei se usa em todo lugar. Eu sei que em Pernambuco se fala filar, né? As pessoas estavam filando na prova, enfim. Não é assim. Você não pode filar, você não pode colar para abrir um terreiro. Porque senão a própria encruzilhada vai te cobrar, né? O caminho que vai e que volta vai te cobrar. Portanto, eu acho que esse é um conflito que a gente está vivendo. Assim, algumas pessoas tomam essas decisões e nos afastam, e se afastam da cosmopercepção. Né? E acho que. Mas a tradição está o tempo inteiro dizendo: olha, filhinho, na hora que você quiser voltar, nós estamos aqui, viu? Nós estamos bem aqui. Mas você está tomando suas decisões erradas. Beleza. Aí depois a pessoa fala: mas por que é que a gente não caminha? Por que coisa vai dando errado? Bom, né? Aí é o caminho que as pessoas estão percorrendo, né? E isso que eu não estou achando também que Orixá é aquela porta da esperança, né? Que o terreiro é a porta da esperança lá do Silvio Santos, né? Que sempre saiu uma coisa maravilhosa. Não é isso. Mas que as pessoas não consigam sequer se fortalecer para enfrentar o caminho que elas têm que percorrer. Né? Porque você tem razão desse afastamento que a gente vai promovendo da cosmopercepção, mas eu acho que isso é uma decisão. Né? Mas a tradição, eu acho que ela está sentadinha ali esperando a gente. Na hora que a gente quiser pensar, dizer, olha, é assim que se aprende, é assim que a gente constrói. Porque isso é uma é uma das consequências e também causas da gente estar transformando o candomblé, ou pelo menos uma parte das pessoas de candomblé, transformando isso numa instituição individualista. Né? Em vez de ter um coletivo, uma família, um conjunto funcionando como um corpo, com essa imagem bonita que Baba Sidney trouxe, né? Que isso vai deixando de funcionar. Né? É o eu-domblé, né? Não é mais o can que é coletivo. Né? Eu estou pensando que não é, a gente acaba um pouco invadido mesmo, não é? Acaba um pouco invadido e tem me inquietado muito uma noção de invasão
né, invasão de valores, não é? De ideias, não é? Que acabam, não é? Trazendo para dentro do terreiro o que eu tenho chamado de escassez, não é? Então, me parece que quando, não é? Quando, talvez também por imposição, não é, do colonialismo, por imposição, né, eurocêntrica, enfim, do capitalismo, que é essa força devastadora, né, por onde passa, onde o capitalismo passa não nasce grama, e aí, né, não nasce, né, onde o capitalismo passa não nasce grama. E aí eu fico pensando que a gente, né, quer dizer, isso é uma inquietação muito pessoal, né, como o Tata, eu também sou uma pessoa, né, desde muito cedo, né, desde criança ligado ao candomblé, de família de candomblé, mamãe é lorixá, e papai, enfim, todo mundo aqui é tudo macumbeiro, sou de família de macumbeiro, né, do dormir, do acordar até o dormir, e então, mas eu fico pensando que nós precisamos, né? E é importante, né? Quer dizer, essas conversas que nós fazemos é muito importante. Por quê? Primeiro, né? Porque a gente começa a também se perceber como parte de alguma coisa maior, não é? Então, a gente sai desse lugar de individualidade, não é? Quer dizer, então isso é fundamental, porque me parece que a gente conversa muito pouco, não é? Quer dizer, isso também é um problema, não é? Quer dizer, a gente também rejeita a percepção do outro que não é outro, do outro que também é eu, não é? Quer dizer, então a gente um pouco que rejeita uma percepção coletiva, não é? Como o pai trouxe, né, que é pai pequeno, né, em casas de outras tradições, de Queto, de Jeje, e a história do candomblé mostra isso, né? Você poderia ser de uma determinada nação e ter um posto na outra casa de outra nação, quer dizer, e me parece que o capitalismo tão devastador, ele foi nos tirando isso, né? Ele foi nos tirando também foi nos tirando essas possibilidades, não é? E aí essas discussões são muito importantes, porque, enfim, quem que vai poder, em alguma medida, revitalizar, não é, essas iniciativas? Nós que poderemos, em alguma medida, revitalizar essas iniciativas. Isso me parece alguma coisa importante a ser feita. E também, não é, quer dizer, e também tem a ver com os olhos, né? Quer dizer, os olhos têm nos separado bastante, né? Quer dizer, porque os olhos, imediatamente quando eu vejo e eu vejo uma pequena diferença, eu já coloco na categoria do errado, já coloco na categoria do diferente, já coloco na categoria do inferior ou na categoria. Esse binarismo, né? Me parece que também a cosmopercepção é uma negação do binarismo, não é? Né? Quer dizer, a cosmopercepção também é uma negação do binarismo, né? Porque essa coisa, né, de ver em perspectiva é muito mentirosa, né? Quer dizer, é mentira esse negócio de ver em perspectiva, né? Se a palavra ela é uma palavra expansiva, né? Por outro lado, os olhos eles reduzem demais, não é? O modo, não é, como nós encaramos as coisas. Veja como isso, ver em perspectiva é tão contraditório, né, e acaba reduzindo. E na minha cabeça, eu penso, não é, que a gente tem também um pouco, né, fora do terreiro, né, e aí eu também acredito que dentro do terreiro, lá na prática, né,
no momento da execução, não. Isso não está posto. Mas fora do terreiro, a gente acaba se reduzindo, né, a essa falsa perspectiva do olhar, né? A gente acaba se reduzindo e acaba mais uma vez se separando, não é? E eu já vou passar para o pai Hendrix e depois já voltamos para o pai Anderson, porque eu estou interessado um pouquinho na leitura dele, né, acerca dessa noção, né, dessa noção de gênero e a noção de senioridade, de antiguidade, né, como é que o senhor percebeu isso na obra, né, da Oyeyumi enfim, né, de que maneira que a gente relaciona isso dentro dos povos e comunidades tradicionais de terreiro. Pai Hendrix. Então, eu queria voltar um pouco ali, quando o senhor falou em... o senhor falou no Mushima, né, que é o coração. Tem uma postagem aqui da Alexandra Oin, que ela diz o seguinte: essa coisa de o Mushima ser nossa consciência para além da física e do óbvio me faz lembrar muito de Exu, porque em tudo ele está, e tudo ele sabe e vê. Não por acaso saudamos muito ao Bará, que é o nosso Exu pessoal, o dono do nosso corpo, complexo em todos os sentidos, e que também por isso pode talvez ser a nossa voz interior, alertando os nossos limites. Muito bacana tudo isso, e todo meu amor à família ancestral Banto. Eu achei isso muito interessante também, essa colocação dela, e o que o senhor falou já a respeito de Mushima, que eu acho que lembra um pouco também a ideia iorubá de Okan, né? Okan como sendo também a casa da emoção, né? E do Emi, né? Quer dizer, de uma das almas, a partir da visão de mundo, a visão de mundo, eu falei visão de mundo, né? Da percepção de mundo. O senhor vai apanhar. Não, porque eu sou defensor desse termo e eu mesmo me pego errando, né? Porque ali, quando o professor, quando o Tata Anderson divulgou a tradução dele da Oyeyumi, eu fiquei extasiado com a ideia de cosmosensibilidade que ele havia traduzido inicialmente, né? E comecei a usar aquilo assim, a rodo. Comecei a usar a rodo, a ideia de cosmosensibilidade. E daí depois eu li num outro artigo o senhor colocando que achava que cosmopercepção ficava melhor. Eu fiquei meio que rejeitando, assim, né? Eu rejeitei um pouco a cosmopercepção. E daí na minha tese eu uso os dois. Uso os dois, né? Quando eu vejo que um se encaixa melhor que o outro, eu uso cosmosensibilidade, ou cosmosensação, né? Ou cosmopercepção. Mas eu achei importante essa ideia do coração como sendo um órgão para além de vasculação, né? A importância desse órgão para o povo, vou dizer para o povo africano, de forma geral, pensando, né, a partir, então, do Mushima e do Okan, né, como esse órgão tem traz essa ideia de que o ser humano, e daí, claro, não quero usar ali o Césaire, né, quando ele diz que o africano é emoção, enquanto que o europeu é razão. Porque eu tenho a nítida impressão... Foi Senghor, isso, foi Senghor. E eu tenho a nítida impressão de que não é isso, né? De que não é isso. Que existe que a emoção, dentro da tradição africana, ela tem o seu lugar de destaque, né? Ela não é excluída como o eurocentrismo faz, né? Colocando que tudo tem que ser apenas a partir da razão, excluindo todo o resto. Então eu vejo dessa forma, assim.
Eu gostei desse seu termo eudomblé. Eu acho que dá para dizer que tem também um eutuque, um eutuque. Não tem existe também uma ideia, um individualismo muito grande, e eu tenho a nítida impressão, e eu tenho dito isso, e por conta disso também sou bastante criticado, que isso tem a ver com a função dos brancos que entram para a tradição africana, mas não se convertem, né? Então, eles não enegrecem. Esses brancos, eles entram para a tradição africana e levam a sua branquitude para dentro da tradição africana, ao invés de mergulhar na negritude que a tradição africana que a tradição africana está oferecendo, né? Nessa civilização, mergulhar nessa civilização, né? Usando ali um termo do nosso amigo Jairo Pereira de Jesus. Mas era isso. Passo agora para o senhor, de volta. Rapidinho, só voltando numa coisa muito interessante que o Baba Hendrix, que o Baba Sidney falou antes de eu esquecer, que é essa ideia de ter um comportamento fora do terreiro e um comportamento dentro, né? Ou seja, uma relação, pensar que a gente consegue operar com a cosmopercepção dentro do terreiro e quando sai, se desobriga disso, né? O problema é que a gente aprendeu, né? Isso é talvez a coisa mais importante que a gente aprende, por isso que eu acho que a gente larga o povo de Quelê hoje fora do barracão, né? É para aprender que ele não pode ser uma coisa dentro e outra fora. O que ele for fora, ele vai ser dentro também. O que ele pensar fora, ele vai pensar dentro também. Por isso que é preciso você ir com o Quelê, né? Com o Migui, que é o que a gente usa, né? Com o Migui para fora. Para você saber que mesmo lá fora você tem esse vínculo, é, é, essa conexão absoluta com a tua ancestralidade. E o que você fizer lá fora está dentro também. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Não dá para a gente querer ser comunitário dentro do terreiro e lá fora tocar o terror. Se eu sou um capitalista voraz fora do terreiro, eu vou ser dentro também. E não tem muito o que fazer. Eu não posso chegar na minha sala de aula, esquecer o jeito que eu ensino, que eu aprendo dentro do terreiro e chegar na minha sala de aula e fazer outra coisa. Porque se eu me habituar com um jeito radicalmente ocidental de produzir conhecimento na sala de aula, não tem absolutamente nada que impeça que eu não leve isso para dentro do meu terreiro. Acho que esse é um ponto que a gente deve sempre pensar. Ou seja, a gente não consegue viver uma vida dupla no terreiro. Não existe isso. E não existe isso não é porque a gente não consiga se disfarçar. É porque o terreiro transforma todo disfarce em roupa, todo disfarce em pele. E aí a gente começa a viver o que a gente está disfarçando. E aí é muito complicado isso, né? Eu acho que pra gente pensar. E nessa coisa do Mushima, Baba Hendrix, eu acho que tem uma coisa muito bonita também que pra gente, em Angola, que para vocês urbanos, Ori é ao mesmo tempo uma parte do corpo e uma divindade, né? Ori é uma divindade também, né? Ori é um orixá, né? É uma divindade. Para a gente não há uma divindade vinculada nem com a cabeça e nem com o Mushima. Ou seja, o corpo inteiro é orquestrado, né? E o corpo inteiro, ele sim, é divino, né? De alguma maneira, né? O culto, de alguma maneira, é inteiro divino. A gente não tem essa divindade que é individual, né? Isso não faz ninguém, não tô falando, não é para fazer uma hierarquia para saber o que é mais interessante de jeito nenhum. Por favor, é só para marcar uma diferença que eu acho interessante. E quando a gente desloca, por exemplo, porque eu já li, inclusive, leituras muito, estudando filosofia africana, leituras muito estranhas de Ori. Muito estranhas, sabe? Pensando Ori como um computador, sabe? Como um software, um negócio bem bizarro. Assim. Gente, por que as pessoas estão fazendo isso, né? Vocês encontram alguns desses textos, inclusive, lá no site Filosofia Africana, porque eu coloco tudo ali, mesmo as coisas que eu não concordo. Vocês vão encontrar
um experimento de filosofia da mente ali muito bizarro, né? Se fosse o Ori fosse um software, né? Um negócio que você instala numa máquina para rodar. Eu tô de boas com isso. Mas o caso, eu não sei se Baba Hendrix caiu, não sei o que que houve. A gente continua ou aguarda ele um pouquinho? Porque você tá falando, seu microfone tá desligado. Ele tá voltando. O senhor caiu, pai? Caí e me esborrachei aqui. Eu falei mais cedo ali que aqui teve um ciclone há uns dias atrás e teve outro essa noite. E agora sim, a internet está bem ruim, mas toca o baile, toca o baile. Não, porque a gente estava conversando exatamente a partir da sua colocação, não tinha sentido continuar se o senhor não pudesse acompanhar. Né? Mas é porque eu estava falando dessas leituras muito estranhas que eu já tinha ouvido em torno de Ori, que é muito ocidentalizado. E essa experiência tradicional africana em torno das funções tanto de Ocã como de Mushima, né, é de romper essa dicotomia que Baba Sidney chamava atenção antes, ou seja, quando você coloca tanto Ocã como Mushima como um centro de, ao mesmo tempo, uma possibilidade de produzir afetos e conhecimentos ao mesmo tempo, a gente está rompendo com esse binarismo. Né? Ou seja, não é uma cabeça que pensa e um coração que sente. Ori não funciona se o Ocã não estiver ali. Né? Ou pelo menos Ori Odé, né? Ou seja, não funciona, né? Ori Odê não funciona se Ocã não estiver ali. Né? Acho que a gente tem que também pensar em como a sabedoria dos povos africanos são todos articulados de tal maneira para não cair nessas armadilhas binaristas. Né? Já pensa mãe Lúcia, queridíssima. Pensa minha irmã, minha rainha. É muito bonito pensar, né, de que maneira a gente desconstrói, né, esses binarismos que nos colocam em armadilhas o tempo inteiro. Né? E acho que aí é importante que a gente consiga sempre se posicionar em saber que a armadilha colonial nunca sai, né? Nunca sai de jeito nenhum do nosso caminho. Agora, a tradição nos deu as ferramentas para saber se a gente cai ou não nelas. Né? E isso é o nosso ponto, é uma decisão nossa. É uma decisão nossa. A gente não abre mão disso sem um custo para a própria tradição. A tradição vai morrer? Não vai. Né? Porque onde quer que esteja uma figura simples, tranquila, interessada em perceber a ancestralidade, a tradição vai se manter ali. O ponto é como a gente resolve abrir mão disso e tá no individualismo maluco, né? Tá numa adotando esses valores que são patriarcais, que são completamente capitalistas e deixando o pau quebrar. Né? Isso já nos encaminha para a pergunta que fazia o Baba Sidney sobre como eu percebo a leitura que faz Oyumi de gênero e também da senhoridade. Né? Ela não vai colocar a senhoridade em questão porque ela é o fato da organização social dos Yorubás. Ela não vai questionar isso. Ou seja, como é que as sociedades tradicionais iorubás se organizavam e, em grande medida, ainda se organizam hoje? Pela senhoridade. Não tem a ver se você tem mais dinheiro ou menos dinheiro, não tem a ver se você tenha. Se seja fêmea, ou seja anafêmea ou anamástico, são as expressões que ela usa, né? Mas tem a ver com que idade você tenha para aquele povo, e a idade cronológica é fundamental, não só a idade ritual, né? Mas uma idade cronológica e a idade que você tenha da entrada na sua linhagem. Né? E aí sim a gente pode começar a pensar em como isso impacta o candomblé. Para ela, o gênero, né, como categoria que chega do Ocidente, e ela está percebendo, e é preciso ter muito cuidado sempre quando a gente faz essa leitura dela, porque fica parecendo que ela é uma autora antifeminista, que está querendo que as feministas desapareçam do mundo africano. Ela não está discutindo isso. Ela está discutindo como é que a colonização trouxe para a Yorubalândia a organização
que substituiu a senioridade por relações racistas e de gênero. É com isso que ela está preocupada. As feministas vão chegar muito tempo depois. Muito tempo depois. E elas não são um problema para ela naquele momento. As feministas vão ser um problema quando elas não, por exemplo, elas não percebem a interseccionalidade, que é uma coisa que ela já está chamando a atenção. Né? Então ela vai perguntar, mas por que a gente não está ouvindo as feministas negras quando elas estão dizendo que a gente tem que pautar raça e gênero no enfrentamento a dificuldade das experiências das mulheres negras? Ela não é insensível às feministas. O problema que ela está criticando é o gênero que chega como experiência colonial. Ou seja, como aquela hierarquia entre homens e mulheres que é imposta pelo patriarcado que chega com o colonialismo. Né? Esse último livro dela é uma das coisas mais impressionantes que eu já li, e a gente tem que traduzir esse livro. Eu não tive tempo ainda de fazer isso, eu traduzi um dos capítulos, que é o Matripotência, em que o primeiro capítulo dela é uma das coisas mais paulada que a gente leva, porque ela vai mostrar, por exemplo, como é que a gente masculinizou o culto de Ifá. Pensem, a gente entende hoje Ifá como um culto eminentemente masculino. O Babalaô é masculino. Ela vai falar, então, vamos olhar um pouco como é que estão os registros da memória oral, vamos ver se foi sempre assim, vamos olhar nos Itãs, vamos olhar nos Essés, vamos olhar nos Oriquis, para ver se a gente não tinha mulheres ali que ocupavam lugares que hoje a gente imagina que são ocupados apenas por homens. E a gente, pera, que a própria noção de tradição começa a entrar em crise. E aí ela conta uma coisa muito importante pra gente que tem a ver com aquilo que o Baba Sidney chamava a atenção antes. Será que também a nossa própria maneira de se aproximar desses valores que nos distanciam da cosmopercepção não fazem com que a gente saia inventando tradições o tempo inteiro? E coloque na conta da tradição coisas que a gente quer que funcionem hoje? Ela está chamando atenção. Muitas dessas coisas que a gente acha que são tradições foram inventadas muito recentemente. E é muito importante lembrar que a colonização na Nigéria não começou quando começou aqui. Primeiro que a Nigéria só vai surgir no final do século XIX. Mas a colonização dos povos iorubá só começa no século XIX. Aqui começou no século XVI. E lá vai dos inícios dos anos 1800 até 1960, que é quando acaba, os anos 1960, que é quando acaba a colonização. Durou pouquíssimo tempo a colonização, é outra coisa. A gente está falando de outra coisa. Então, quando a gente vê que a colonização é tão potente, que em um período tão pequeno de tempo conseguiu transformar tradições e criar novas tradições, a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio. Muito cuidado. E aí que ela está chamando a atenção. Como foi que se desmantelou aí a questão da senioridade? E a gente viu o que aconteceu em Oxobô agora, né? Que sabem que isso foi que inclusive fez com que se tirasse o Ojubó de Oxum, que sai de Oxobô por conta dessa confusão que aconteceu. Que uma autoridade civil escolhe, no lugar do conselho, a família que ia cuidar do templo de Oxum. Isso é uma coisa simplesmente absurda, porque a autoridade civil, o problema dela não é não ser religiosa. O problema da autoridade civil é que ela é jovem. Ela chega lá depois que o conselho chegou. E aí a gente começa a entrar nesses conflitos ali, geracionais, né? E que fazem com que tenha uma confusão danada. Resultado, Oxum sai... se retira o Ojubó principal de Oxum de Oxobô e se leva, não sei se ela estava em Ibadan, foi para Abeokuta, se que ela sai, né, para uma dessas duas cidades um pouco mais recentes. Oxum hoje não habita Oxobô. Isso é um escândalo que a colonização fez. E essa é uma colonização que desmantelou essas hierarquias da senioridade. E a hierarquia da senioridade não é uma hierarquia tirânica, porque ela é sempre posicional. Né? Eu não sei qual a idade física de vocês, né? Não tenho a menor ideia. Mas supondo que eu seja mais velho fisicamente do que vocês, eu sou aqui mais velho fisicamente do que vocês, mas se minha mãe chegar aqui, acabou a mamata, porque minha mãe é mais velha e acabou.
Então não tem hierarquia fixa. Sempre vai ter uma pessoa mais velha e na ausência da pessoa mais velha tem o ancestral. Na ausência do ancestral tem o orixá. Não tem negociação, a hierarquia não é fixa. E a gente tem que pensar na senioridade como esse exercício muito bonito em que a gente possa ser ao mesmo tempo mais velho e mais novo. Eu sou sempre mais novo que Nkosi. Eu vou poder ter 199 anos de santo, eu vou ser sempre mais novo do que Nkosi e acabou. E eu vou ter que organizar a minha subjetividade, organizar o meu poder sobre aquilo que eu acho que eu tenho poder, sempre lembrando disso. Não importa que os meus descendentes sejam mais novos do que eu. Quem veio antes vai continuar sendo mais velho e aí a minha bola tem que baixar. Porque, não só porque ele é mais velho, porque qualquer coisa, né, qualquer coisa que aconteça vai jogar a comunidade num caos. Né? E esse é um ponto fundamental. E ela chamou atenção, né, nessa articulação muito complicada, né, que o colonialismo trouxe junto com o Estado, né, porque esse é um ponto, ela chama atenção de algumas coisas que o Estado, que a colonização trouxe. A colonização trouxe o Estado, com o Estado trouxe a lei e a educação, e aí a educação, por exemplo, pela primeira vez separou meninos e meninas em escolas, isso coisa que nunca tinha acontecido, né? Trouxe um direito, né, uma legislação completamente que, por exemplo, dizia que as mulheres não poderiam ser proprietárias. Qual é o sentido disso? Oxum era rainha. Como assim que as mulheres não podem ser proprietárias? Retira da possibilidade de que, se você tiver um abá, né, a mais velha, né, que é a figura que ocupa o lugar de proprietária, ela não vai poder exercer o seu lugar de propriedade. Que conversa é essa? De proprietária, que conversa é essa? Isso bagunça muito. E outra coisa, trouxe o capitalismo que não existia antes. A gente tinha o mercado odiar, como a gente já discutiu numa conversa hiper bacana com o Babá Sidney. Você tinha um outro tipo de organização do mercado. Você não tinha o capitalismo ali. E por que, que o conselho é suplantado? Porque o governo civil ele está ali cumprindo interesses econômicos e não interesses tradicionais. Para pensar o caso do conflito em Oxobô, só para interagir com a mãe Lúcia que está conversando com a gente. Mas você tem esse conflito que se dá porque um poder civil que é mais novo, mas que tem mais dinheiro, não é empoderado pelo Estado Central para poder escolher, não é, a regência do templo de Oxum. Olha que confusão dos infernos que não anda. Né? E esse é um ponto fundamental. Então você começa a introduzir outros elementos e fazer esses elementos funcionarem. Seja na força da arma, esse é um ponto fundamental, mas também na força da educação. E por isso a gente não pode dormir de touca com a educação de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque ela tem uma potência de formar subjetividades muito impressionantes. Que a gente sai do terreiro e acha tudo muito sedutor que está lá fora. E começa a internalizar isso. E ela chama atenção. Esse é um ponto fundamental. Ela dedica um capítulo inteiro do livro à educação por conta disso. Né? Isso é muito importante. E a outra coisa que é interessante nessa discussão que fez o Babá Sidney, nessa pergunta que fez o Babá Sidney sobre a questão do gênero, é que ela chama atenção de que sempre existiu um Obirim e Okurim. E os Yorubás sabem disso. Né? Sabe da função Iá, que é essa figura que só Obirim, desculpe, pode ser. Né? Só Obirim pode ser Iá. Eles sabem disso. Não é um mundo maluco, onde todo mundo pode tudo. Os Okurim nunca vão parir ninguém. Embora nem toda Obirim vá parir, nenhum Okurim vai parir. E os Yorubás sabem disso. Né? Então, por isso que ela está dizendo, não dá para associar o Kurim com homem, não dá para associar o Birim com mulher, porque você colou um rótulo no gênero que já hierarquizou. Quando a gente pensa em mulher, no mundo patriarcal, a gente não está pensando no mesmo lugar de poder que os homens. Ponto. Né? Então, a gente herdou isso nos terreiros, porque a gente pode... Eu, por exemplo, fui iniciado por uma mameta. Minha casa é tradição matriarcal. Né? Tanto que a minha casa é Dandalunda, né? Como vocês devem ter visto. Né? Não importa que eu seja de Nkosi. Ou seja, ela é de tradição
matrilinear, né? Então, é muito importante isso, porque isso não importa, né? O fato de que ela seja uma momento, de jeito nenhum, o fato de que eu seja homem, e ela, né, uma mulher, na época que estava entre nós, viva, né? Que eu fosse maluco de levantar, porque o sistema de gênero ali não se criaria. Porque a autoridade, primeiro, que ela sempre seria mais velha do que eu. E não é porque ela era mulher, é porque ela era mais velha. E ela sendo mais velha e sendo mulher, eu vou ter que respeitá-la exatamente do mesmo jeito que eu respeitasse um homem. E se houvesse qualquer diferenciação no tratamento, por exemplo, nos cargos que eram velhos lá em casa, porque eram homens e tratá-los melhor do que eu tratava as mais velhas, isso daria uma confusão danada. Né? Porque isso tem a ver exatamente com o fato de que a senioridade não pode ser substituída pelo gênero. Agora, ela também sabe que na estrutura colonial o gênero organiza. Então a gente pode abandonar a categoria de gênero como arma de luta de jeito nenhum. Que ela sabe, por exemplo, que se as mulheres forem inventadas, o gênero está lá. Então eu vou ter que saber o que fazer com ele. Não vou poder abandoná-lo. Então ela não é antifeminista no sentido que as pessoas têm dito. Inclusive uma galera faz umas críticas meio sem noção. Dizendo que ela é uma antifeminista porque as mulheres não existem. Ela não está dizendo que as mulheres não existem. O nome do livro é Invenção das Mulheres. Ela está dizendo que as mulheres foram inventadas, elas existem. Né? Acho que esse é um ponto importante para a gente pensar também. Eu acho até que ela é feminista, muito feminista. Eu também acho. Eu também acho. Eu também acho. Assim, não entendo muito. Confesso que não é minha área de pesquisa, mas eu confesso que eu até, né, no senso comum, eu acho que ela até é muito feminista, que a obra valoriza, né, valoriza bastante o feminino. Nós já estamos indo para o final, pai. O senhor é o âncora do programa. O âncora voou, né? Como sempre voa, conversa boa, não é? Passa muito rápido. Já estamos indo para o final. Está aqui Nina Folá, Cristiane Custódio do Paiê, Dayara, Reginaldo de Xangô, a mãe Lúcia, querida, pai Gleidson, eu conheço aqui o pessoal, querida Ekédia Alexandra, é daqui de São Paulo, Kátia de Xangô, Adriana, Lúcia, tá todo mundo aqui. Dayara é uma querida irmã tucano, é uma indígena tucano maravilhosa. Um beijo, Dayara. Ah, que delícia. Bom, muito obrigado, Tata, muito obrigado pela partilha, não é? Pela conversa, enfim, né? Quer dizer, estou com o coração cheio, né? Cheio de ideias. O coração também tem ideias e não é só a cabeça, né? O coração tem mais ideias, inclusive, talvez. E estou com o coração cheio de ideias, não é? Essas conversas são sempre conversas, não é, que acabam para além de ampliar, não é, e fazer com que a gente compreenda mais essas noções, não é? Quer dizer, são conversas nutricionais, né? Nutricionais. Estou muito feliz pela possibilidade. O senhor sabe que eu sou fã, né? Já sou fã do site, sou fã do professor, sou fã do Tata e estou muito feliz pela possibilidade de recebê-lo aqui nos diálogos afroteológicos. A sua benção, meu macuyu e meu saravá fraterno, que eu gosto também de saravá, e espero que a gente possa recebê-lo aqui mais vezes, não é, pai Hendrix? Com certeza, vai ter que ter uma segunda edição, porque eu acho que faltou coisa. É muito assunto, né, para pouco tempo. Olha que foi mais de 1h30 de conversa, de aula, né? Foi uma aula. Não, vamos falar sério, né? Eu vou pedir ali depois pro Tata responder a Alexandra. Ela deixou um textinho ali meio longo, mas a gente não tem mais tempo para responder isso. E daí eu vou pedir também para o senhor
se despedir. Eu sempre me despeço no final, porque eu gosto de fazer uma homenagem para os visitantes. E daí eu vou pedir então para o senhor fazer seus encaminhamentos aí. Gente, em primeiro lugar, agradecer muito, né? E agradecer para além das formalidades do agradecimento, enfim, até porque a gente já se conhece, não precisa muito dessas rasgação de seda, mas um agradecimento sincero, porque eu acho que efetivamente a gente, como chamou a atenção a Baba Sidney, conversa muito pouco, e acho que esses espaços aí, acho muito, e que desejo, né, longa vida, né, ao Diálogos Afroteológicos, que eu acho que é um espaço muito bonito de conversa entre nós, né, que a gente faz muito pouco, né? A gente às vezes raramente se vê num evento ou num candomblé que a gente vai conversar no finalzinho ali. É sempre um espaço muito curto e com muitas coisas acontecendo, né? Eu acho que é bacana que a gente possa conversar, então agradeço muitíssimo a oportunidade e sempre ouvir vocês é uma experiência sempre muito bacana, né? E felicito e parabenizo mesmo pela proposta e que venham muitos outros encontros que vocês promovam aí, ressoando a nossa tradição e as nossas tradições, né? De uma maneira tão bonita e tão solidária e criativa. Parabéns, parabéns. Que Nkosi nos abençoe a todas e todos e peço uma bênção a vocês. Axé, axé, benção. Eu acho que esse também é um momentinho que a gente pode fazer um comercialzinho, né? E como eu já mostrei ali, mostrei aqui para o pessoal o site, né, do professor Anderson, lá de Brasília, com ali a filosofia africana. Peraí, que agora não está. Não, peraí, não está entrando. Screen. Onde a gente pode ter acesso a todos esses textos aí maravilhosos. Tem textos da diáspora e tem textos dos próprios africanos, né, dos próprios autores africanos. E para mim é sempre o crucial na hora de acessar esse conhecimento. Pai Sidney, como é que tá lá o seu livro, a venda do livro? Seu microfone, babá. Tem que tirar, tem que abrir o microfone. Estamos bem. 5.000 exemplares, já esgotamos na editora, na Pollen não tem mais, tem só nas livrarias associadas, enfim. E estou muito feliz, já vamos para a segunda edição, tá um negócio, intolerância, quer dizer, é racismo, né, porque é um truque para o pessoal comprar, é racismo religioso, mas a gente deu um truque, colocou intolerância, porque a gente precisa que os racistas leiam, e eles não iam comprar se, né, diretamente tivesse o racismo religioso, porque se tem uma coisa que o racista não quer assumir, é a culpa. Então, a culpa é uma coisa que o racista não quer assumir. Portanto, é estratégia, né? Até o pessoal às vezes reclama, então eu vou sempre dando spoiler. Falo, não, é o título, é para vender coisas, né? Porque a gente precisa acessar o maior número de pessoas possível. Então, muito feliz, não é? Né, com essa possibilidade das pessoas saberem mais, né? Enfim, tem outros autores importantes, igualmente importantes, tem o Babalaú Ivanir, que né, também que trabalha aqui em São Paulo, tem Wagner, né, que da Universidade de São Paulo, tem outras pessoas que trabalham também com esse tema intolerância religiosa, e estamos indo bem. Exu tá, eu também, né? Toda segunda-feira minha farofa de dendê na rua, né, meu bem? Tem o meu galo preto, né? Que não precisa de fazer coletivamente. Eu boto aqui entre as pernas, eu mesmo faço o orô. Então, né? Eu faço minha magia. Estamos indo bem. Tá certo. Claro, aí. Eu vou fazer também meu merchan aqui, ali do curso que eu estou promovendo junto com a STF, que é a Escola Superior de Teologia Franciscana, aqui de Porto Alegre. Eles me convidaram para oferecer esse curso aí de
de teologia, né? Teologia de matriz africana, então aí as inscrições estão abertas, já ultrapassaram, na verdade, as vagas, o número de vagas, vão ter 2 turmas, e daí então tem mais vagas ainda aí. Serão 10 aulas, 100% EAD, e é válido como curso de extensão universitária, né? Então vai ter ali só R$80, não é nem um jogo de búzio paga isso aí. Vocês estão no momento de fazer propaganda e merchandising, que eu acho interessante. E é importante fazer, né? Claro. No dia 15, na semana que vem, será lançado meu novo livro, né? Entre Apostas e Heranças, Filosofias Africanas e Afro-Brasileiras, né? Na Educação e no Ensino de Filosofia no Brasil. Né? Ele vai ser lançado pela NEF Edições, então vocês devem encontrar ali a propaganda, depois eu mando para vocês, mas que ele vai ser lançado já na semana que vem, no dia 15. Né? Vai ter um lançamento online, então a gente pode ir conversando por aí. E tem um capítulo que, inclusive, que conta com a participação da Denise, né? Denise Botelho, que é exatamente sobre educação e terreiro. Qual que é o nome, pai? Entre Apostas e Heranças, né? Filosofias africanas, afro-brasileiras, enredamentos africanos e afro-brasileiros no ensino de filosofia e na educação no Brasil. Eu vou mandar a vocês depois o convite. Né? Tá no NEF Edições. Pode colocar também na descrição a gente coloca na descrição do vídeo, que pode ser compartilhado. Então, para encerrar hoje aqui, eu vou fazer a minha homenagem, né? Eu sei que o senhor é de Nkosi Mukumbi, né? Que para os Yorubá é semelhante a Ogum. E daí, então, eu vou cantar. Vou tirar uma reza aqui de batuque, de Ogum. E daí, depois eu deixo com o pai Sidney aí uma de Ogum no Queto. E daí, deixo para o senhor encerrar com uma de Nkosi na sua tradição, a tradição Banto, ok? É ótimo. Ogmadio Mario Matuyeye, Ogmadio Mario Matuyeye, Ogmadio Mario Matuyeye, Ogmadio Mario Matuyeye, Oyamadio Kole Jogun Oyirumale, Amadio Kole Jogun Oyirumale, Ogunye. Aí, Sidney. O batuque é muito santeria, né? É muito santeria. É muito. E muito parecido também com o Xangô do Recife, né? Sim, muito. Delicioso. Eu também conheci o batuque pelas mãos de Baba Hendrix. Eu adorei, adoro o batuque. Eu quero voltar. Passa logo esse negócio, porque eu quero voltar para o batuque. Eu adoro o batuque. E eu vou pegar na cola aí para a gente mostrar que somos afins. Ogum Ajô é Mário. Awa Coroajô é Mário. Awe Palepana, Ogum Ajô, Mário, Matuyeye, Ogunye, Moye, Ogum. Ogunye. Inkosoya Edmene, Inkosoya Edmene, Inkosoya Edmene, Oshimukumbe Edmene. Inkosoya Edmene, Inkosimukumbe Edmene, Pembele Tateto. Pembele. Então, Macuil para todos. Boa noite, até o próximo encontro. Professor, ainda fica aí para a gente fazer um pós-crédito. Tudo de bom para todos. Até a próxima semana, então. Axé. Não esqueçam, né, de seguir a gente, está aqui embaixo, ó, no Instagram, ó, tá o meu Instagram, professor Sidney, e também do Tata, o Anderson. Tá aí.